E aí, pessoal, mais uma vez eu tô de volta para trazer uma análise, uma review aqui no canal. E se é a sua primeira vez por aqui, eu já explico como ele funciona. São vídeos gravados direto de um console, sem edições, onde eu conto a minha experiência com o jogo. Nesse caso, de um Xbox Series S. E é essa, né, que vai ser uma análise, na realidade não de um jogo, mas sim da DLC, do complemento Kaito Files, que é um conteúdo adicional de Lost Judgment, que saiu em março desse ano, 2022. Eu, né, que tenho aqui análise no canal de Lost Judgment, fiz há poucas semanas atrás, e, né, assim como de vários jogos do Ryuga Gotoku Studios, como Yakuza Kiwami 2, Yakuza 3, 4, o 5 Remastered, né, Fist of North Star, o primeiro Judgment, enfim, né, vários jogos, o Yakuza Like a Dragon, esse, né, que eu acredito que seja o canal brasileiro com mais análises dos jogos de Yakuza e seus spin-offs, né? Mas bora pro que interessa aqui, que é a análise de Kaito Files, né? Bom, eu já vou falar logo de cara sobre os gráficos, que estão lindos, né? Afinal, eles são os mesmos de Lost Judgment. Então, não tem o porquê de eu perder tempo, né, aqui chovendo no molhado. Sobre as cidades, eu já devo falar, né, que esse é um jogo que se passa majoritariamente em Kamurocho. Nós não temos, né, tanto Ijincho aqui. Até tem uma parte em Ijincho, mas ela é mais pro final ali e é num hotel meio que fechado. Então, nada de andar pelas ruas de lá, né? Também tem uma residência em especial, como mais um cenário do jogo, né? Aonde ele se passa, mas é uma sessão muito curta do jogo, né? Então, é assim como eu disse, né? Majoritariamente, ele se passa em nossa boa e velha Kamurocho. Um detalhe é que o jogo, assim, ele é bem direto na história dele, né? Assim, e não tem as sub-stories que nós estamos acostumados. Tem até, acesso a alguns minigames, como, por exemplo, é de costume, né? Mas sub-stories mesmo, não temos nenhuma. Então, essa, digamos assim, é meio que quase, né, uma novidade, por dizer assim. Agora, né, eu vou comentar realmente, assim, sobre a história, né, que é o foco principal aqui, obviamente, né, onde além de nós controlarmos o Kaito pela primeira vez, né, nós sabemos mais sobre o passado dele. Ela dura mais ou menos essa história entre umas 7 e 8 horas, sendo um tempo bem razoável para uma DLC, pelo menos eu considero, né. E nada do Yagami aqui, o Yagami está fora, né, nesse jogo aqui, ele foi viajar para resolver um caso, então nós temos basicamente mesmo o Kaito, já para deixar avisado, né. A história começa justamente com o Kaito fazendo ali, né, um serviço, prestando um serviço para desmascarar a agência Banto, que basicamente se aproveita dos seus clientes. Eles ficam, né, ali extorquindo os clientes e os alvos. Uma forma assim, vamos dizer, pervertida, né, do que seria um trabalho de detetive. E logo depois de resolver esse problema aí, vamos dizer, com essa agência rival, o Kaito, ele é surpreendido lá na agência, né, Yagami, com a visita de Kiyoya Sadamoto, que é um homem que está à procura de sua esposa, que foi dada como morta há anos, né, tendo se suicidado, segundo a história, mas que parece que foi vista por Kamurocho recentemente. E aí o Kiyoya, ele procura, né, o Kaito para descobrir o que aconteceu com a sua esposa. O negócio se torna todo pessoal, né, a parada mesmo, quando o Kaito, ele fica sabendo, né, que essa esposa do Kiyoya é uma ex-namorada dele, inclusive, né, ele quase se casou, ele chegou a morar junto, que é a Mikiko. E nisso, quando a parada se torna pessoal,
o Kaito ele sai em busca, né, de descobrir o que realmente de fato acontecera com ela. Logo depois de pegar o serviço, ele acaba se encontrando aqui, né, com o Jun Sadamoto, filho da Mikiko, que tá atrás dela também ali, né, pela cidade, e que tem 15 anos, que é mais ou menos, né, o tempo que o Kaito terminou o relacionamento dele com a Mikiko, há 15 anos, na época ali, né, ele ainda era um Yakuza, e meio que ele teve que escolher praticamente entre continuar na família Matsugane, que ele tava na época, ou no relacionamento dele com a Mikiko. Como nós sabemos, né, o Kaito acabou continuando na família, a Mikiko o deixou, e cada um seguiu o seu caminho. E agora, né, o Jun aqui alega logo de cara que o Kaito é o pai dele, o que daria certo mais ou menos com o tempo. E o Jun, ele tem uma verdadeira, né, adoração aí pelo Kaito, pois a mãe dele escreveu em vários diários dela, né, histórias sobre o passado, e o Jun tem uma imagem de como se o Kaito fosse um super-herói Yakuza, basicamente, né, sempre vindo a salvar a mãe dele, né, vindo em busca, né, de ajudá-la sempre que ela precisava. E aí, né, com isso tudo, o Kaito agora quer descobrir sobre o paradeiro da ex dele e também se ele realmente é o pai do Jun. E aí ele sai nessa busca, né, que dura 4 capítulos. E como em todo jogo do Ryuga Gotoku Studios, tem as suas reviravoltas. Eu não vou dar maiores spoilers aqui, né, sobre a história, mas eu vou dizer assim, mais ou menos por cima, o que eu achei. Eu achei a história boa, ok, assim, pro Kaito, achei legal, até legalzinha pra ele, e tem, né, algumas coisas, assim, características, como flashbacks ali que nós voltamos, né, na época que o Kaito estava com a Mikiko, e nesses flashbacks temos alguns momentos até de ação, outros momentos nós temos ali que nós respondemos perguntas e coisas do tipo, e também durante a história acontece isso em alguns diálogos, porém nada assim, vamos dizer assim, que eu acredite que faça diferença no final. Eu pelo menos não vi em lado nenhum que isso influencie, né, as suas escolhas mudem o final ou algo do tipo. Pelo menos eu realmente não notei. Mas são até que legais, né? Uma trama, né, que acaba também envolvendo uma organização criminosa, a Crimson Lotus, né, com um bom rival pro Kaito. E um cara, né, monstruoso em força, que é o Kenmochi, né? Então, assim, acho que é legal até essas brigas, né, com uma força realmente absurda, é um bom rival para o Kaito. E também, né, falando assim, temos outros personagens novos também aqui, que aparecem, como o Shirakawa, né, que é um médico ali que tem uma importância na história. Então, como eu disse, é uma história que vai tendo suas reviravoltas, vai tendo, né, o seu impacto conforme ela vai se desenrolando, e eu devo exaltar aqui o vilão dessa trama. O vilão é um vilão, assim, bem odiável, um cara, assim, asqueroso, vamos dizer assim, e que é uma grande ameaça ali. Então, acho que, no geral, ela atende, assim, né, o padrão das tramas do Ryuga Gotoku Studios. Nada de demais, mas vamos dizer assim, ok, né? O que fica de novidade realmente para a história é a batalha final, que eu diria assim, que ela é nada convencional e inesperada. Até uma grande novidade, eu acho, para as batalhas do Ryuga Gotoku Studios, isso considerando que é uma batalha da história principal, por uma veia, vamos dizer assim, até meio que, de certa forma, cômica, né? Então, como eu disse, uma história legalzinha, mas ok, assim, mas nada de demais, mas boa no geral, né? Agora eu vou estar falando, né, sobre a gameplay. Aqui, né, nós temos o Kaito com as suas peculiaridades sendo exploradas. Então, vamos entrar aqui numa batalha, né? São dois os estilos do Kaito que ele troca. Um, né, é o Bruiser aqui, que, né, consiste de golpes mais assim
de estilo de luta de rua. Meu Deus, um cara com uma 12 aqui. Não, uma 12 é uma espada. Tô vendo coisa. E nós temos o modo, né, aqui, o Tank. Que, né, é um modo que de ataques mais pesados, onde o Kaito não defende, né, ele deixa a guarda e absorve o impacto, vamos dizer assim. Aqui nós temos os contra-ataques, como dá pra ver ainda, né, aquele momento que você tem que esquivar do inimigo. E também no Tank, uma outra peculiaridade dele é que nós acabamos também pegando objetos e batendo nos inimigos. Bom, pelo pouco que eu falei, quem conhece Yakuza 0 e Yakuza Kiwami já identificou, né, do que eu estou falando. É uma atualização do Brawler e também do Beast e do Kiryu, desses modos de luta, né. Então, assim, pegando os objetos ali no Tank aqui, assim como no Beast, atacando e defendendo, né, realmente aguentando o impacto do golpe, enquanto o outro já é um estilo mais, realmente assim, de luta de rua. Eu gostei até, acho, né, que assim, ó, nós vemos aqui no Tank, ele já pegando a bicicleta, né, automaticamente. Tem a X-Actions aqui todas, né, já comuns à série. E eu achei assim, bem legal e bem feito até, né? Pra uma DLC eu acho que tá legal assim, né? Tá bom. Como eu já demonstrei, também tem os contra-ataques, quando você tá enfrentando um inimigo mais forte, né? E esses contra-ataques, quando você consegue executar ali uma esquiva no momento, você aperta, né, aqui no caso do Xbox, o B rapidamente. E assim como em Lost Judgment, você dá um ataque, né, devastador no inimigo, um contra-ataque, vamos dizer assim. Então, basicamente, a batalha se limita, né, a isso. Aqui, né, eu também posso mostrar pra vocês, aqui no livrinho de skills, né, nós temos os stats dele que vão aumentando, a vida e tudo mais. Aqui tá o Bruiser e o Tank. E aí eu vou falar como que, né, que se abre, né, todas as habilidades aqui, que é uma certa curiosidade que tem nesse jogo. Que é assim, gente, o Kaito, ele tem algumas coisas fora de combate, né, que funcionam como detetive, assim como o Yagami, que é isso aqui. Você entra em primeira pessoa e você tem o Primal Eye, que é basicamente, né, a investigação do Yagami mesmo. O Primal Nose, que é onde ele sente, né, os cheiros mesmo. E o Primal Ear, que ele ouve. Basicamente são isso, né, os instintos primais do Kaito, como se fosse dizer assim mesmo, né. Através disso, você às vezes usa isso na história principal para investigar, para descobrir pistas novas, como também, né, para achar na cidade alguns Matsugani Crashes, né, que são basicamente identificações perdidas do clã Matsugani, que você, ao pegar isso, vai desbloqueando habilidades e status aqui que você pode comprar nas skills, ou achar, né, novas habilidades através do Primal Eye, por exemplo, e também gatos que estão, né, com os Matsugani Crashes. E isso ajuda, eu disse, tanto na história, né, principal, nas buscas por pistas, como também por aqui. No mais, nós temos, né, o drone, mas ele dá para você utilizar ele na hora que você quiser aqui, né? Você pode lançá-lo, mas na história principal ele é usado, né, apenas uma vez, basicamente. Já é mais, né, do que no Lost Judgment toda. E nós temos algumas outras novidades aqui também em sessões, né, que você persegue ali os inimigos, stalkeia eles pra ver pra onde eles estão indo, e também às vezes você faz um stealth pra entrar em bases, né, em lugares dos inimigos ali sem ser visto, senão é game over basicamente. E também nós temos, né, assim, esses momentos como o Yagami, que o Kaito encurrala também
os seus, né, quem ele tá questionando ali através das pistas. Então, no todo, eu acho que assim é bem legal. Uma outra coisa é que também tem momentos em que o Kaito se disfarça também como Yagami para entrar em alguns lugares. Basicamente, gente, a gameplay é isso. Tá? Mais uma coisa, também tem momentos que ele persegue correndo atrás e tudo mais, né? Então, basicamente algumas mecânicas são reaproveitadas aqui. Bom, pessoal, é isso aí. Já é hora das minhas considerações finais aqui, né? Eu recomendo o Kaito Files para todos os fãs do Ryuga Gotoku Studios. Eu acho que, assim, é uma história legalzinha e adiciona aí, como eu disse, umas 6, 7, 8 horas de gameplay facilmente, né? O único problema que eu diria em relação a essa DLC aqui é que ela é muito cara. Ela tá realmente muito cara. Eu não sei quanto que ela tá no PlayStation, mas eu duvido que esteja menos que aqui, né, na Microsoft Store, que ela está no momento por R$ 159,95, um verdadeiro absurdo, né? R$ 160. É um jogo praticamente, então assim, tá realmente com preço muito abusivo e eu só recomendo para vocês pegarem ela de fato se vocês forem, né, um enorme fã do Ryuga Gotoku Studios, ou então esperem, né, uma promoção. Eu mesmo esperei uma promoção, aconteceu por sorte, enquanto eu zerava, né, a campanha principal do Lost Judgment, aconteceu essa promoção, e pude pegar ali por um valor menor, né, não tão abusivo, mas ainda assim foi meio caro, se eu não me engano, foi algo entre 90 e 100 reais. Então é realmente muito abusivo o preço dessa DLC, né? Mas, como eu disse, né? É um jogo legal, é uma expansão legal, principalmente para quem gosta de Judgment e do Kaito, né? Uma nova, digamos assim, uma nova visão da série, jogando com um outro personagem além do Yagami. Bom, pessoal, é isso aí. Se vocês assistiram até aqui, eu agradeço. Peço que se inscrevam, que deixem o like. Mais uma vez eu repito, esse deve ser o canal aqui do Brasil com mais análises e mais conteúdo do Ryuga Gotoku Studio, de Yakuzas e de seus spin-offs. E, como eu já disse em outros vídeos, eu vou estar cada vez mais cobrindo aqui, né, os jogos que faltam. O próximo que eu vou trazer em análise do Ryuga Gotoku Studios será Yakuza 6, The Song of Life. Para Kaito Files, eu dou uma nota de 7. Para mim, é legalzinha, vale a pena para quem é fã. Os estilos de luta são legais, a história também é ok, é legalzinha pro Kaito. Então acho que vale a pena para todo fã aí de Judgment e do Ryuga Gotoku Studios. Bom, pessoal, é isso aí. Valeu, falou e até a próxima.